Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Souza, sou sacerdote de Jurema Sagrada e de Candomblé. Resido aqui na cidade de Alhandra e hoje vamos falar um pouco sobre Jurema Sagrada, uma tradição muito forte de Alhandra, comumente conhecida como catimbó de forma até negativa, mas hoje vamos explicar um pouquinho sobre essa tradição, sobre essa nomenclatura, sobre o que significa, sobre o que representa a Jurema Sagrada para o município de Alhandra. A princípio, para falar em Jurema, não podemos deixar de falar da raiz indígena que esse culto traz, essa tradição forte que vem das aldeias que originaram a cidade de Alhandra, E com a catequização forçada desses índios, toda essa tradição que vinha da pagelança, que vinha da concepção indígena, toda essa visão, ela foi modificada. Houve a miscigenação com o culto cristão católico, como até vocês podem ver, atrás de mim tem um simbolismo, que é o Cruzeiro Mestre, que representa bastante essa introdução cristã dentro do culto da Jurema Sagrada. Então toda a nossa concepção de aldeia, de pajés, de pagelança, toda a nossa estrutura de ancestralidade, ela foi catequizada, ela passou por uma catequização forçada e nisso surge o culto Jurema Sagrada. É a junção, é a miscigenação do índio com a cultura ou a introdução cristã católica dentro das aldeias. Surge um culto que foi marginalizado de princípio, mas que hoje a gente consegue estudar um pouco mais a fundo, conhecer um pouco mais sobre, tendo sua base, como já deixei claro, cristã, mas trazendo uma forte influência indígena dentro da sua visão e da sua cosmovisão. Ao falar de Jurema, há muita deturpação do que significa, até mesmo o termo catimbó, que por muitos anos, por muito tempo foi usado como uma palavra pejorativa ou algo de cunho negativo, mas que simplesmente significa queimar mato. É uma palavra do Tupi-Guarani, uma junção da palavra caate e imbó, que significa queimar mato, que faz alusão ao cachimbo, ao uso, ao queimar a erva no cachimbo, que é um ato sagrado litúrgico dos indígenas, que com a chegada dos europeus foi visto como uma prática pagã, uma prática não conhecida. Então tudo que não era conhecido pela concepção cristã europeia foi tido como pagão. Até mesmo a própria macumba, que seria um instrumento usado pelos escravos, por simbolizar a sua concepção de culto e de crença, foi determinado como algo negativo. Então, algumas palavras do nosso meio, que até descendem da concepção da linguagem do Tupi, do Guarani, da linguagem indígena, foi um pouco deturpado. E a Jurema como um todo, o culto ele sempre foi muito marginalizado, mas esses canais, esses viés que estamos adentrando agora servem para isso, para que haja esclarecimento. É uma cultura rica, uma cultura vasta, uma cultura ancestral e que merece ser estudado porque envolve vários arquétipos da nossa sociedade e da nossa cultura atual, até mesmo desde a concepção da nossa comida, da nossa tradição, do nosso dia a dia. E com a junção da tradição cristã, muitas práticas que há dentro da Jurema, há no nosso cotidiano e não são percebidas. Então, acredito que entrar nesse viés de buscar, de conhecer um pouco mais, até enquanto cultura do nosso município, é muito importante, porque a Alhandra foi erguida por duas aldeias, e essas aldeias traziam consigo e determinaram para todo mundo, já que a Alhandra é conhecida mundialmente como a cidade da Jurema Sagrada, essa tradição. Essas aldeias foram as pioneiras em colocar a tradição da Jurema em ênfase e espalhar pelo Brasil todo, já que Alhandra atualmente ainda continua como referência do culto de Jurema Sagrada em todo o país e até fora do país. Para finalizar, eu gostaria de explicar só um pouco a fundo o que a Jurema trata, no que a Jurema acredita, frisando novamente o viés cristão católico, que é claro, fica explícito dentro da nossa tradição. Nós cultuamos os ancestrais, nós somos indígenas que acreditam que os nossos ancestrais conseguem vir
ao nosso encontro de forma espiritual e trazer consigo conhecimentos que adquiriram em terra, conhecimentos sobre ervas, sobre benzimentos, sobre a vida em si, sobre a própria sina, a própria vivência, e que eles vão trazer novamente esse conhecimento para que a nossa caminhada na terra seja um pouco mais evoluída, né? Então são conhecimentos adquiridos dos nossos ancestrais que nos passam para que a gente compreenda um pouco melhor a terra, até mesmo os nossos semelhantes, e para que conhecimentos como sabedorias com ervas, com benzimentos, possam nos ajudar nos dias atuais. A Jurema Sagrada nada mais, nada menos é um culto que lida com os antepassados, com a cultura que foi deixada e é perpetuada de geração em geração, de forma oral, uma cultura de tradição de colocar em prática no dia a dia tudo aquilo que nos foi ensinado. Desde vestimenta, desde forma de se falar, desde forma de se vestir, desde costumes em relação a comidas, a oratória, a orações, a práticas diárias e também sobre a concepção da tradição do uso das ervas. Tudo isso é o que a Jurema deixa de rico e de vasto e de claro para todos que quiserem ter acesso a essa sabedoria. De antemão, eu agradeço o espaço, eu agradeço a iniciativa da Prefeitura Municipal de Alhandra, a Secretaria de Cultura, por dar espaço e visibilidade à Jurema Sagrada dentro do município. Independente de credo religioso, a Jurema é uma tradição, é uma cultura e deve ser respeitada.